Em Atos, do capítulo 9, versículo 18, declara: E imediatamente lhe caíram dos olhos como que fossem escamas, e recuperou a visão. Levantou-se e foi batizado. A história do apóstolo Paulo é uma das demonstrações mais claras do poder de Deus para transformar uma vida. Antes desse encontro, Paulo era conhecido por sua dedicação em perseguir a igreja primitiva. Ele era respeitado entre os líderes judeus, um homem influente, instruído na lei e fervoroso em sua causa. Mas sua causa estava tragicamente mal direcionada. Pensando estar defendendo a verdade, ele ordenava prisões, sofrimentos e até mortes de cristãos. Ele acreditava que via com clareza, mas na realidade estava cego. Então, no caminho de Damasco, tudo mudou. Jesus, o Senhor ressuscitado, interrompeu a sua missão. Uma luz do céu brilhou ao seu redor e ele caiu por terra. Uma voz lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele instante, seu mundo foi virado de cabeça para baixo. O mesmo Jesus que ele rejeitava estava diante dele em glória. E de repente aquele que achava que tinha plena visão foi atingido pela cegueira. Por 3 dias viveu em trevas, até que o Senhor enviou Ananias para orar por ele. Então, em um dos momentos mais marcantes do Novo Testamento, a Bíblia afirma que algo como escamas caíram de seus olhos e Saulo se tornou Paulo. Sua visão física mudou, mas acima de tudo, seus olhos espirituais foram abertos. Esse episódio mostra o que acontece quando Deus toca uma vida. O mundo em si não muda, mas a maneira como o enxergamos muda completamente. Antes de conhecer Cristo, Paulo via o Evangelho como loucura, como ameaça, algo a ser silenciado. Mas quando seus olhos foram abertos, ele passou a ver o Evangelho como a mais gloriosa verdade, digna de viver por ela até morrer. O Salmo 146, versículo 8 declara: O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Foi exatamente isso que Deus fez com Paulo, e é o que ele ainda faz hoje, porque o maior milagre nem sempre está nas circunstâncias mudarem, mas na visão ser restaurada. Deus também deseja remover as escamas dos seus olhos, para que você o veja com mais clareza, enxergue a si mesmo com mais verdade e contemple a vida sob a perspectiva da eternidade. E aqui está o mistério da visão humana. 2 pessoas podem olhar para a mesma coisa, ouvir a mesma mensagem e chegar a conclusões completamente diferentes. Até mesmo dentro da igreja é assim. Alguns tratam as escrituras como opcionais, outros como essenciais. Alguns veem os mandamentos de Cristo como fardos, outros como tesouros. Uns enxergam a cruz como fraqueza, mas aqueles que tiverem os olhos abertos, ela é o poder de Deus. Por isso, o Salmo 1:9, versículo 18, é uma oração tão poderosa. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas de tua lei. Quando Deus abre nossos olhos, tudo muda. O que antes parecia normal revela-se vazio e destrutivo, e o que antes parecia sem atrativo torna-se belo. Foi isso que aconteceu com Paulo, e é isso que acontece com qualquer pessoa que encontra verdadeiramente a Cristo. Mas a verdade é que muitos ainda não conseguem ver. O mundo zomba da fé, nem sempre porque as pessoas escolhem conscientemente o mal, mas porque permanecem cegas diante da luz. Em 1 Coríntios 1, no versículo 18, explica: Porque a palavra de Deus é loucura para que os parecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É por isso que você pode anunciar o Evangelho a uma pessoa e o coração dela se enche de esperança, enquanto outra ouve as mesmas palavras e agem com indiferença. A indiferença não está na mensagem, mas na visão. Quando ainda há escamas, a cruz parece tolice, mas quando Deus as remove, a cruz resplandece como salvação. É por isso que a verdadeira visão de Deus não vem do nosso intelecto ou sabedoria, mas é um dom de graça. O próprio Paulo escreveria mais tarde em Efésios 4, versículos 4 a 6: Há um só corpo e um só Espírito, assim como também fostes chamados de uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos,
o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Quando os olhos se abrem, vemos essa realidade. Há um só Evangelho, um só Senhor, um só Salvador. O cristianismo deixa de ser apenas um rótulo, uma tradição, um símbolo de pescoço, e passa a ser a própria vida. Portanto, a história de Paulo não é apenas um registro histórico. Ela nos lembra que não importa o quão distante você tenha ido, o quanto esteve cego ou o quão errado você foi no caminho, Jesus pode entrar na sua jornada e abrir os seus olhos. Ele pode mudar a forma como você enxerga o passado, o presente e o futuro. Talvez agora você se sinta andando em trevas, confuso, inseguro, sobrecarregado pelo medo, pelo pecado ou pela decepção. Talvez olhe para a sua vida e não encontre sentido. Esse é o momento de orar como o salmista. Senhor, abra os meus olhos, porque quando Ele o faz, você verá que não está abandonado. Verá que a graça é maior que o seu pecado. Perceberá que os planos de Deus superam os seus temores. Descobrirá que até as tempestades podem se tornar a chuva que rega a sua fé. Não aceite uma visão embaçada. Não se contente com a meia luz. Peça a Deus que retire as escamas, assim como fez com Paulo. Peça que Ele mostre a beleza da sua palavra, a urgência do seu evangelho e a maravilha da sua presença. Porque quando seus olhos se abrem, a vida nunca mais será a mesma. E como Paulo, você descobrirá que a verdadeira visão não é sobre ver o mundo como ele é, mas sobre ver Jesus como ele realmente é. Agora, vamos orar juntos. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque a tua palavra nos mostra que tu és capaz de abrir os olhos dos cegos e transformar completamente uma vida. Assim como fizeste como Paulo no caminho de Damasco, pedimos que retires também de nós as escamas que nos impedem de chegar à tua verdade. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para que vemos a tua graça, tua presença e a beleza da tua bondade. Que possamos ver a vida não com medo ou confusão, mas com a certeza da tua salvação. Ajuda-nos a olhar para a cruz e a conhecer nela o poder de Deus que salva, liberta e restaura. Mude a nossa visão, Jesus, para que vejamos além das circunstâncias e contemplemos a eternidade contigo. Nós pedimos isso em teu nome, santo nome. Amém. Se essa oração falou no seu coração, escreva amém nos comentários como sinal de concordância. E não esqueça de seguir o canal para receber mais mensagens como esta. Deus abençoe e até a próxima.